Fala pessoal, beleza? Então vou começar agora a resolução da prova da Unicamp de 2021, tá? O segundo dia da primeira fase, né? Esse ano, por causa da pandemia, eles dividiram a prova em 2 dias, né? Ontem foi a prova para ciências exatas e ciências humanas, né? Para os cursos de exatas e humanas. Hoje a prova para os cursos de biológicas. Então a galera de medicina aí ansiosa, né? Para o resultado da prova de hoje. Bom, sinceramente, eu achei sobre a prova de física, né? Eu achei uma prova parecida com ontem no nível de dificuldade, tá? Vai ter um ponto específico que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? Na questão de ondulatória. Aliás, aqui já aparece, né? O ponto específico que eu queria comentar. Na primeira questão da prova, eles deram a velocidade da luz, né? Que eles não deram ontem e era necessário para uma questão, tá? Mas ok, então hoje eles colocaram, então provavelmente foi um erro mesmo, eles esqueceram de colocar isso ontem. Então vamos ver como que eles vão reagir aí com a questão da prova de ontem, tá? Eu tô, gente, com a prova, eu vou corrigir a prova de número... Deixa eu pegar aqui. A prova QZ, tudo bem? Prova QZ é a prova que eu vou corrigir agora, tá? Começando aqui pela primeira questão de física, que é a questão de número 49. Tá? Então, ele coloca aqui um textinho para a gente e a gente vai usar esse textinho para responder as questões 49 e 50. Então, ele fala assim: recentemente, uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN 2016 EPS, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante já registrada. A SN 2016 EPS dista da Terra 4 bilhões de anos-luz, enquanto a supernova 1016C2NM, localizada a 10,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra, é a mais distante já descoberta. Lembrando, gente, anos-luz não é medida de tempo, é medida de distância, tá? Considere que uma explosão de duas supernovas ocorra simultaneamente, ou seja, uma explosão das duas supernovas ocorre simultaneamente. Quando o sinal luminoso da explosão da supernova mais próxima, que é essa aqui, for detectada, a radiação luminosa da supernova mais distante estará a uma distância da Terra de aproximadamente quantos quilômetros? Gente, como que a gente resolve esse problema? Ó, a gente tem a Terra aqui, beleza? Então, temos a Terra. A gente vai ter uma supernova aqui, numa distância de 4 bilhões de anos-luz, e a gente vai ter uma outra supernova aqui, a uma distância de 10,5 bilhões de anos-luz. Aí o que acontece? Vai ter um instante de tempo, no mesmo instante de tempo, vai acontecer uma explosão em cada uma dessas supernovas, em cada uma, né, dessas supernovas, e aí esse sinal vai se propagar, né, pelo espaço até chegar na Terra. Como esse sinal se propaga na velocidade da luz, o que vai acontecer? Quando o sinal emitido aqui pela primeira da explosão dessa supernova chegar na Terra, ele vai ter percorrido 4 metros. E o sinal emitido pela outra supernova, da explosão da outra supernova, também vai ter caminhado 4 metros. De modo que essa distância que falta para o sinal emitido pela supernova mais distante chegar na Terra é de 6,5 bilhões de anos-luz. Então era isso que você tinha que perceber. Você tinha que perceber que essa distância que ele está procurando é uma distância de 6,5 bilhões de anos-luz. Tranquilo? E aí é essa distância que a gente vai usar para resolver o problema. A gente só precisa converter isso para quilômetro. Aí, gente, como que a gente faz isso? Tá? Vocês devem ter aprendido que a conversão de anos-luz para quilômetro é feita assim. 1 anos-luz corresponde à distância que a luz percorre em 1 ano. Então, se eu quiser calcular essa distância em metros, o que eu faço? Eu multiplico a velocidade da luz em metros por segundo vezes o tempo que demora 1 ano em segundos. Fazendo isso, eu vou encontrar a distância percorrida pela luz em 1 ano, que é o ano-luz. Então, a distância que a gente quer assinalar é 6,5 bilhões de anos-luz. Então, 6,5 10 a nona, tá? Isso aqui é a distância em anos-luz. E aí agora eu vou converter isso para metro. Então, eu vou pegar o C, 3 vezes 10 a oitava,
e multiplicar por 3/10⁷, que é o tempo, né? O tempo de um ano. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar 3 vezes 3 é 9. Tá? A gente vai fazer 9 vezes 6,5. 9 vezes 6 é 54. 9 vezes meio é 4,5. Quando a gente soma 54 com 4,5, dá 58,5. Então, isso aqui dá 58,5. 10 a 10 a oitava com 10 a sétima dá 10 a 15. Com 10 a nona dá 10 a 24 metros. Que eu posso escrever como sendo 5,85 10 a 25 10 a 25 metros. Bom, aí quando eu vou para as alternativas em quilômetro, eu assinalo a alternativa D, né? 5,9 10 a 22 quilômetros. Né? O quilômetro aqui é 1.000 metros, então convertendo isso aqui para metro, a gente obtém exatamente isso aqui. Beleza? Então o segredo da questão era encontrar esses 6,5 bilhões aqui e fazer a conversão da distância em anos-luz para distância em metros ou em quilômetros. Tá? Questão sempre cai na Unicamp uma questão de velocidade média. Ontem foi uma questão de movimento circular. Hoje foi aqui uma questão de envolvendo aí a velocidade de propagação de sinais. Beleza? Legal. Vamos agora para a questão 50. Na questão 50 ele fala assim: os cientistas estimam que no momento da explosão a massa da supernova SN blá 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 aí era de 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância à Terra, o que ia acontecer com a velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período, né, do ano terrestre, né, que é o período de translação da Terra em torno do Sol. Aí, gente, isso aqui é uma questãozinha que a gente tem que lembrar um pouquinho de gravitação. Então, a gente tem o Sol aqui, tá? Então, estou desenhando aqui o Sol, tudo bem? E aí, o Sol tem uma massa que eu vou chamar de Emão. E a Terra tem uma massa que eu vou chamar de Eminho. E aí a Terra está aqui orbitando em torno do Sol. A força resultante centrípeta que faz com que a Terra orbite o Sol é a força gravitacional. Essa força gravitacional é dada por Gzão, Emão, Eminho, dividido pelo raio ao quadrado, a distância da Terra até o Sol ao quadrado. E isso é igual à força centrípeta, resultante centrípeta, que é a massa do corpo que está orbitando, a massa da Terra, V² dividido por R. Simplificando a massa da Terra e isolando V, a gente encontra que a velocidade de órbita, né, da Terra em torno do Sol é Gzão vezes a massa do Sol dividido pelo raio de órbita. E eu relaciono a velocidade com o período usando as fórmulas aqui do movimento circular uniforme, por exemplo. Tá? E aí como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai pensar assim, ó. O que acontece? Tá? O que ele basicamente está falando é, se a massa do Sol aumentar, né, é isso que ele quer dizer aqui no texto, porque ele falou, a massa da supernova é 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Se o Sol tiver a massa dessa supernova, ou seja, se a massa do Sol aumentar, o que vai, mantendo a distância da Terra, ou seja, mantendo o R fixo, o que acontece? Reparem aqui, ó, a velocidade ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. Então, se eu aumento a massa, eu aumento a velocidade. Por exemplo, se eu aumento a massa do Sol por um fator 4, eu aumento a velocidade por um fator 2, mantendo o raio constante. Beleza? Então, a velocidade aumenta. Aí a gente vem para cá, para relacionar agora isso com o período. Com a velocidade aumentando, o raio é constante, o período tem que diminuir, porque velocidade e período são inversamente proporcionais, o que faz total sentido. Se eu não mudei o raio, eu não mudei a circunferência que a Terra vai percorrer em torno do Sol. Se eu aumentei a velocidade, a Terra está se movendo mais rápido em torno do Sol, o tempo para ela dar a volta completa, que é o período, vai diminuir. Né? Então é isso. Aumentando a massa do Sol, eu aumento a velocidade de órbita da Terra, e ao fazer isso, eu diminuo o período do ano terrestre. E isso está aqui na alternativa A. A velocidade de translação da Terra em torno do Sol aumenta e o período do ano terrestre diminui. Tranquilo? Então era isso, gente. Uma questão um pouquinho teórica aqui, né, de gravitação. Tá?
não era uma questão fácil. Então essa questão aqui não era tão tranquila e essa também não era uma questão muito fácil. Então a gente pode dizer aí que esse começo de prova, pelo menos, estava mais difícil do que a prova de ontem. A prova de ontem as primeiras questões eram mais tranquilas, beleza? Legal. Então agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 51, que é uma questão aqui de energia, também não é uma questão tão simples assim, tá? Ela requer um certo grau de interpretação, então ela não é uma questão tão tranquila. Eu estou colocando aqui a primeira parte dela, a primeira parte do enunciado, já vou colocar a segunda parte, eu tenho que copiar aqui da prova, né? Estavam em páginas diferentes, por isso que eu tive que separar em duas imagens. Vou colocar aqui. Ele fala assim, ó. Uma cápsula destinada a levar astronautas à Estação Espacial Internacional tem uma massa de 7.500 kg, incluindo a massa dos próprios astronautas. A cápsula é impulsionada até a órbita da ISS por um foguete lançador e por propulsores próprios para os ajustes finais. O aumento da energia potencial gravitacional devido ao deslocamento da cápsula desde a superfície da Terra até a aproximação com a ISS é de aproximadamente 3 10 a terceira joule. Faz total sentido, né, gente? Se eu estou aumentando a minha altura, eu estou subindo, né? Eu estou aumentando a energia potencial, de modo que a variação da energia potencial é positiva, né? E é bem alta, né? Porque eu estou indo para... A gente está indo para uma altura aí bem elevada. Né? Inclusive, a gente nem pode pensar no MGH nessa questão, tá, gente? Porque a gente vai estar tão longe da Terra que o G, a aceleração gravitacional da Terra, ela nem é mais constante. Tá? Então, se a gente fosse fazer alguma conta aqui, a gente teria que pensar nas expressões ali envolvendo potencial gravitacional, força gravitacional, então seria um pouco mais complicado. Inclusive, foi por isso que a questão já deu pronto para a gente o ΔU, porque não teria como a gente calcular isso sem integrar, que é um assunto que a gente só vê no ensino superior. Tá? Aí ele fala, a velocidade da ISS é 8.000 metros por segundo. É a velocidade da Estação Internacional. Essa é a velocidade que a cápsula chega lá em cima. Então a cápsula vai partir do repouso. Então, olha o que está acontecendo, gente. A cápsula está aqui na Terra com velocidade. Essa aqui é a cápsula do foguete. Ela tem velocidade zero. Né? Aí o que acontece? Ela vai se mover, aí ela vai chegar um tempo depois, ela vai estar com uma velocidade V igual a 8, 10 a terceira metros por segundo, e ela vai ter subido uma altura, né? Ela vai ter se distanciado da Terra, de modo que a variação da energia potencial que ela sofreu foi de 3 vezes 10 a décima joule. Tudo bem? Aí ele fala assim, a velocidade inicial da cápsula, em razão do movimento de rotação da Terra, pode ser desprezado. Por isso que eu coloquei aqui V igual a zero. Sem levar em conta a energia perdida pelo atrito com o ar durante o lançamento, desprezando então perdas de energia, pode-se dizer que o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula é... Gente, o trabalho resultante vai ser igual à energia ganha, beleza? Que vai ser simplesmente a soma da energia cinética que a cápsula ganhou com a energia potencial. Né? Na verdade, vamos escrever isso aqui de um jeito melhor, esse trabalho seria a variação da energia cinética, beleza? Somado com a variação da energia potencial. Esse é o trabalho realizado pelos propulsores do foguete. Por quê? Os propulsores do foguete tiveram que dar energia cinética, dar movimento para o foguete, que corresponde a essa energia cinética que ele ganhou, e também tiveram que vencer a atração gravitacional da Terra. Então, parte da energia que foi dispensada, né, pelo motor do foguete teve que vencer o campo gravitacional da Terra. Por isso que a gente tem que somar esse ΔU aqui. Tá? Bom, esse ΔEC vai ser simplesmente a energia cinética do foguete, né? Que ele teve lá no final a energia cinética final dele, quando ele chega lá na estação espacial. Tá? Então, vamos calcular esse cara primeiro. Essa variação da energia cinética, ela é simplesmente a massa do foguete V² dividido por 2. Em tese, eu teria que subtrair aqui a energia cinética inicial, mas como ele está parado, essa energia é zero. Aí vai ficar a massa do foguete
é 7,5 10 à terceira. V ao quadrado vai ficar 8 10 à terceira. Quando eu faço isso ao quadrado, dá 64 10 à sexta. 8 ao quadrado é 64, 10 à terceira ao quadrado, 10 à sexta. Isso tudo dividido por 2. Aí é o que vai acontecer. Vamos fazer essa continha. A gente vai simplificar o 64 e o 2 e vai ficar um 32. E aí a gente precisa fazer 32 vezes 7,5. Tá? Quando a gente faz 32 vezes 7,5, a gente ganha 240. Tá? Então vai ficar 240 10 a nona joule. Que eu vou escrever como sendo 24 10 a décima. E aí, a resposta final do problema, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esse 24 10 a décima com o 3 10 a décima da energia potencial. E aí, quando eu fizer isso, vai ficar 24 10 a décima mais 3 10 a décima, que é igual a 27 10 a décima joule, que vai ser igual a 2,7 10 a 11 joule, o que vai me levar à alternativa C. Beleza? Então, uma questão aqui, eu diria que essa questão é mais fácil que a questão de energia de ontem. A questão de energia de ontem, aquela questão dos pássaros, né, era uma questão mais complicada, eu acho. Tá? Mas essa aqui também não era uma questão trivial, não era uma questão super simples, mas não era uma questão difícil, era só calcular a energia cinética e somar com a energia potencial. Tranquilo? Então, finalizamos aqui essa questão 51. Vamos agora para a questão de número 52. A gente vai fazer as questões de número 52 e 53 juntas, tá? Que elas estão aí no mesmo texto, então a gente vai fazer elas em conjunto. Tá? Aliás, a questão 52 é uma questão muito fácil. Tá? É basicamente uma conversão aí de graus Celsius para Kelvin. Tá? Então ele fala assim, em março de 2020, a Unicamp e o Fermi National Accelerator Laboratory, o Fermilab, lá nos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas. Esses tanques abrigarão detectores para o estudo dos neutrinos. Tá? A temperatura do argônio nos tanques é de menos 184 graus Celsius. Usualmente, a grandeza temperatura em física é expressa na escala Kelvin. Sabendo-se que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição e do ponto de solidificação da água à pressão atmosférica são, respectivamente, 373 Kelvin e 273 Kelvin, qual é a temperatura do argônio no tanque? Tá? Bom, em Kelvin, o que a gente precisa fazer é converter esse cara para Kelvin. Se você já souber que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, é só usar essa formulinha e resolver o problema. Se você não souber disso, você pode tentar montar uma escala de temperatura e resolver o problema da mesma forma. Mas eu acredito que isso aqui seja uma coisa que está na cabeça de todo mundo. Tá? A Unicamp forneceu esses dois dados aqui, para caso você não soubesse essa relação, mas soubesse montar uma escala de temperatura, você usasse essas informações para montar aquela escala de temperatura assim, né? Você escreveria que aqui é a escala em graus Celsius e aqui é a escala em Kelvin. Você escreveria que o 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin e os 100 graus Celsius, que é a ebulição da água, corresponde ao 373. E aí você colocaria aqui o menos 184. E aí aqui você colocaria o x que você ia querer descobrir. E aí você faria uma semelhança, né? Uma relação de proporção. Você poderia falar que este pedacinho aqui, ó, este pedacinho aqui, sobre este pedação aqui, é igual a este pedacinho aqui sobre este pedacinho aqui. Né? Você poderia fazer isso, você faz a relação de proporção e aí você chega no valor desse x, tá? Mas eu vou usar direto a fórmula. Basicamente vai ser fazer menos 184 mais 273. Isso aqui vai dar 89
Kelvin. Beleza? Então, aqui uma questão tranquilinha, tá? De conversão de unidade. Tá? Essa questão aqui, aquele candidato que sabia fazer essa conversão deve ter olhado e achado que a Unicamp estava de brincadeira, né? Aquela questão que o cara olha a questão e fala, não pode ser isso, não pode ser só fazer isso. Mas sim, era só fazer isso. Era só fazer uma conversão de unidade. Tá? Bom, a questão 53 é uma questão sobre a pressão de uma coluna de líquido. Ele fala assim, a pressão exercida na base de certo tanque do Fermilab pela coluna de argônio líquido no seu interior é 5,6 10 a quarta Newton por metro quadrado. A densidade do argônio no líquido do tanque é de 1.400 kg por metro cúbico. Assim, a altura do tanque será de... Gente, uma coisa que eu estou reparando aqui, conforme eu estou corrigindo a prova, nessa prova a gente tinha questões mais difíceis que as de ontem, né, no geral, assim, tirando essa questão 52, essa 53 também é tranquila, mas no geral uma prova um pouquinho mais difícil, mas aqui a gente não teve muitas transformações de unidade, né? As questões trabalharam mais no sistema internacional, a gente não teve que ficar fazendo muitas transformações de unidade, o que ontem, nas questões de física, praticamente todas era preciso fazer transformações de unidade. Tá? Então, só um comentário legal aqui. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente quer calcular a altura dessa coluna de líquido. Aí, gente, o que vocês precisam saber é que a pressão de uma coluna de líquido é a densidade do líquido vezes G vezes H. Tá? Bom, vamos lá, vamos substituir. 5,6 10 a quarta é igual a 1,4 10 a terceira. G é 10, ele deu no início da prova, tá? E H é o que eu quero achar. Bom, aí aqui o que vai acontecer? Eu vou simplificar esse 10 a quarta com o 10 a terceira e o 10. E aí eu vou encontrar, na hora que eu passar 1,4 dividindo, que H é igual a 4 metros. Alternativa B de bola. Então, essas duas questões eram bem tranquilas e bem rápidas, né? O candidato que conhecesse, né, soubesse fazer a transformação de graus Celsius para Kelvin e soubesse a fórmula da pressão de uma coluna de um líquido, resolveria essa questão. As duas questões, assim, eu diria, as duas juntas em coisas aí de 3 minutos, beleza? Então, eram questões bem tranquilinhas mesmo, tá? Ok, agora a gente vai partir para as últimas 3 questões da prova. Tá? Então a gente tinha um textinho bem curto, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês agora. É um textinho bem curtinho, eu vou ler ele com vocês. Ele fala o seguinte: lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão de seu potencial germicida. Isso aqui foi um tópico, né, bastante discutido ao longo do ano aí, né, de usar a radiação ultravioleta para esterilizar, por exemplo, o metrô. Eles passavam, né, a radiação ultravioleta para esterilizar metrô, tal, né, por causa do coronavírus e toda a história da pandemia, né? Então foi um assunto aí que em alguns momentos do ano esteve em alta, tá? E aí a gente tem 3 questões que vão depender desse textinho, que na verdade não é um textinho, né, só uma constatação. E a gente vai fazer primeiro as questões 54 e 55. E aí depois eu faço a questão 56 com vocês para a gente fechar a prova de física. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Começando pela questão 54. A questão 54 ele fala assim: considere uma lâmpada ultravioleta cuja potência é 100 watts e ela funcione por um tempo de 15 minutos durante o processo de esterilização de um objeto. A energia elétrica consumida pela lâmpada nesse processo é... Aí, gente, é só vocês lembrarem que a energia é a potência vezes o tempo. Como eu quero a energia em kWh, eu vou ter que deixar a potência em kW e o tempo em hora. Se eu quisesse a energia em joule, eu deixava a potência em watts e o tempo eu passava para segundos. Bom, quando eu converter esses 100 watts em kilowatts, eu vou obter 0,1 kW. E 15 minutos equivale a 1/4 de hora, que é 0,25. Quando eu multiplicar esse 0,25 por 0,1, eu vou encontrar uma energia de 0,025 kWh. Alternativa C. Tá? Então, questão super tranquila, era só converter os minutos para hora, a potência de watt para quilowatt, e aí o problema estava automaticamente resolvido. Tá bom? Bom,
A questão 55 é outra questão de pura aplicação de fórmula. Ele fala assim: em outro processo de esterilização, uma lâmpada ultravioleta de potência 60 watts funciona sob uma diferença de potencial elétrico de 100 volts. Aí ele fala: a potência elétrica pode ser expressa também em kVA, sendo 1 kVA igual a 1000 volts vezes 1 ampere, que é igual a 1000 watts. A corrente elétrica aí do circuito que alimenta a lâmpada é igual a... Se você sabe eletrodinâmica, você sabe que você vai usar essa fórmula aqui. Potência igual a U, que é a diferença de potencial, vezes I. Tá? Se você souber eletrodinâmica, você sabe que vai usar essa fórmula, problema resolvido. Agora, se você não souber eletrodinâmica, esse período aqui, ó, a potência elétrica pode ser expressa também em kVA, sendo 1 kVA igual a 1000 volts, kVA, sendo 1 kVA igual a 1000 volts vezes 1 ampere, que é igual a 1000 watts. Gente, isso aqui é uma forma indireta dele falar para você que a fórmula é essa, porque ele está falando a potência pode ser escrita em uma unidade que é volt vezes ampere. E se eu usar o kVA, que é 1000 volts vezes 1 ampere, eu ganho 1000 watts, que é a unidade de potência. Então, na prática, se você não conhecer essa fórmula, mas interpretar esse textinho aqui, você encontra essa fórmula. Tudo bem? E por que eles estão fazendo isso, gente? Ontem aconteceu uma coisa parecida. Na questão de circuitos, né, de eletrodinâmica de ontem, eles também deram uma explicadinha do que você tinha que fazer, né? Deram umas relações ali. E por que eles fizeram isso? Porque, geralmente, né, no currículo do ensino médio, eletrodinâmica é um assunto que fica para os últimos anos, para o último ano, para o terceiro ano. E a Unicamp privilegiou conteúdos dos primeiros anos no vestibular. A gente pode perceber isso, né? Então, quando eles cobraram coisas aí que sejam mais próximas do final do ano ou que sejam conteúdos um pouco mais avançados em física, né, eles cobraram ou de uma forma simples, né, ou eles cobraram de uma forma em que o texto te dava uma ideia do que fazer, que é o que essa questão fez. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos achar a corrente? A corrente vai ser a potência dividido pela DDP, 60 dividido por 100, 0,6 ampere, alternativa B. Beleza? Então, uma questão aqui super, super, super tranquila, que não deve ter trazido problemas aí para ninguém. Que, basicamente, quem conhecia essa fórmula não deve ter tido nenhum problema, porque nem conversão de unidade a gente precisou na questão. E aí, gente, agora vamos para a última questão da prova, que era uma questão de ondulatória, assim como ontem, a última questão foi uma questão de ondulatória. Aliás, a questão é bem parecida com a de ontem, mesmo estilo, né? Basicamente, a gente vai tirar o comprimento de onda de alguma interpretação de um texto ou gráfico e usar esse comprimento de onda para encontrar a frequência. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui nessa questão de número 56. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a questão 56. E aí, gente, ele fala o seguinte: a ação germicida da luz ultravioleta varia conforme o comprimento de onda lambda da radiação. O gráfico a seguir mostra a eficiência germicida da luz ultravioleta em função de lambda e sua atuação durante certo tempo sobre um agente patogênico. Pode-se afirmar que a frequência da luz ultravioleta que gera a eficiência germinicida máxima é de quantos hertz? Gente, é só olhar no gráfico que vocês vão perceber que a eficiência germinicida máxima acontece para um comprimento de onda de 270 nanômetros. Então, o comprimento de onda que a gente vai usar é 270 10 a menos 9 metros. Vamos converter esse bichinho aí para... vamos só melhorar essas potências de 10, a gente pode escrever isso desse jeito aqui. 27 10 a menos 8. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar V igual a lambda F. Ontem, a questão era igualzinho. A única diferença é que ontem eles não deram a velocidade da luz, que nessa questão eles deram. Tá? Ontem eles não deram na prova. E aí, com isso, a questão de ontem ficou comprometida. Eu não sei o que a Unicamp vai fazer, se ela vai manter a questão ou se ela vai anular a questão. Realmente não sei o que ela vai fazer. Porque, como hoje ela deu a velocidade da luz, eu acho que ela está deixando claro que ela não exige que os candidatos saibam isso. Né? E aí, isso mostra que o que aconteceu ontem pode ter sido um deslize. Entendeu? Então, por isso eu acho que talvez isso pode ser um sinal
que a última questão da prova de física de ontem seja anulada. Tá? Porque o fato da Unicamp fornecer a velocidade da luz na prova de hoje indica que ela não exige que os candidatos saibam isso. Tá? Então, baseado nisso, eu acho que ela provavelmente vai anular a questão de ontem. Tá? Mas ok, vamos aqui resolver a questão. E só um comentário também, isso não vai afetar ninguém. Tá? Porque os candidatos que fizeram a prova ontem estão competindo entre si nos cursos de humanas e exatas. Os candidatos que fizeram a prova de hoje estão competindo entre si nos cursos de biológicas, então isso não vai afetar o resultado de ninguém na prova. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente achar a frequência, a gente vai pegar a velocidade, 3 vezes 10 à oitava, dividido pelo comprimento de onda, que é 27 10 a menos 8. E aí isso aqui vai ficar, o 3 por 27 dá 1/3. Vezes 10 a 16 Hz. Isso aqui dá 0,33. Opa, agora eu estou percebendo um pouquinho de caca no que eu fiz aqui. Deixa eu ver certinho o que eu fiz, porque tem alguma caca no que eu fiz. Não, é isso mesmo, né? Ele quer a frequência da luz que gera eficiência germinicida máxima. Ah, achei o erro, gente. Isso aqui é 1/9, né? Não é 1/3. Tô percebendo que não ia ter alternativa. Porque se fosse... Opa, tô falando 1/9 e tô escrevendo 1/3. Que é 1/9, tá? Quando eu simplifico 3 e 27, dá 1/9, tá? Eu tô percebendo isso porque eu coloquei 1/3 aqui, eu falei, vai dar então 3,3 10 a 15, né? Aí eu fui procurar a alternativa, eu falei, caramba, não tô achando, né? Tá? Então é isso, tudo bem? Bom, aí o que vai acontecer? A gente vai fazer a conta do 1/9, tá? 1/9 dá 0,111, né? Dá 0, dá uma dízima periódica aqui, né? 10 a 16. Que eu posso escrever como sendo 1,1 10 a 15. E aí eu chego aqui na alternativa D, sem muitos problemas. Tá? Então, essa é a questão, essa é a resposta. Tá? Então, nessa questão, como eles forneceram a velocidade da luz, é uma questão que os candidatos não devem ter tido problema, né, para resolver. Tudo bem? Então é isso, gente. A gente fecha a prova por aqui. Um comentário geral. Eu achei essa prova o nível da prova, no geral, mais difícil que ontem, um pouquinho mais difícil. Tá? Não muito mais difícil. Tá? Hoje a gente teve que trabalhar menos com conversões de unidades do que ontem. Tá? A questão mais difícil até agora, a questão mais difícil somando todas as provas para mim, foi uma questão de ontem, que foi aquela questão dos pássaros. Tá? Mas eu acho que ontem a questão dos pássaros foi basicamente a questão mais difícil da prova, a questão dos pássaros. Eu diria que é de circuito, talvez. Tá? Hoje as questões de eletrodinâmica foram bem tranquilas, as duas. Tá? Então, ontem estava mais difícil a questão de eletrodinâmica, hoje estava mais fácil. A questão de energia ontem foi a mais difícil, eu considero que hoje talvez tenha sido também a mais difícil. Tá? Ou talvez, acho que na real que a questão mais difícil para mim foi aquela que eu usei gravitação, né? Aquela questão teórica. Né? A segunda questão da prova talvez tenha sido a questão mais difícil. Mas aí é a gosto do freguês, cada um acha um assunto, uma questão mais difícil que a outra. No geral, eu acho que a prova estava bem feita, as questões bem elaboradas, num nível bem razoável, considerando todo o ano que a gente teve em 2020, né, toda a situação de pandemia. Então, eu acho que a Unicamp cumpriu o seu papel, cumpriu a sua promessa de fazer uma prova um pouco mais básica, né, de cobrar assuntos um pouco mais básicos, mais tranquilos. Então, em física, pelo menos, eu acho que a Unicamp cumpriu o que ela prometeu, né, e entregou uma boa prova. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Eu prometo que domingo eu vou fazer a resolução aí da prova da FUVEST para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima.